vai que alguém assiste, né? Então vamos lá. Então aqui, ó, a gente começa aqui com a confecção do altar, né? E aí a gente viu aquela imagem do altar de holocausto. Eu tô tentando compartilhar, acho que vai dar certo. Só para vocês verem, porque eu não sei se a Brenda já viu também, né? A gente já viu aqui, mas eu vou ver de novo, que é bom rever, ó. Acho que vai aparecer aí. Então, só pra gente ver aqui, ó, é um altar de bronze, né? Tá aqui a imagem dele. A gente viu os detalhes lá no Êxodo 27, né? Que a gente viu toda a descrição, quando Deus deu a descrição das medidas e tudo mais, né? Então, a gente vê nesse capítulo a descrição do altar, a moldagem ali das pontas e dos acessórios, toda a estrutura do altar, a localização que ele ficava, né? Lá dentro do tabernáculo. Aí, depois a gente já entra lá no versículo 8, a gente entra já falando sobre a pia de bronze, né? Então fala lá os detalhes todos da pia de bronze, e aí por fim lá a gente do 9 ao 20, por fim, do 9 ao 20 a gente vê as contribuições para a construção do tabernáculo, né? Então toda a relação dos contribuintes, o registro dos materiais que foram usados, né? Tem toda essa relação, e aí por fim, lá do 21 ao 31, que são os últimos versículos, a gente vê ali a fabricação dos acessórios. Então, desde as estacas, as cordas, o pano da porta, né, ali do átrio. Então, a gente viu, esse é um esbocinho rápido. E esse capítulo, ele é um capítulo que leva a gente bem a explorar todo esse processo, né, da construção desses objetos sagrados, né. Vou até deixar essa imagem aqui pra gente, esses objetos. Então, ele sempre vai ressaltando aqui, a gente vê que é um capítulo que ressalta o compromisso ali dos israelitas de seguir realmente as instruções, né, que foram dadas por Deus, né, de seguir essas instruções com precisão, né, e a descrição das contribuições ali voluntárias do povo para financiar essa obra também destaca, assim, a generosidade, destaca também a devoção, né, de todo ali o pessoal, de toda ali a comunidade na construção desse tabernáculo. E a gente vê também nesse capítulo, que a gente vê muito ali uma visão, assim, de ordem, uma visão de organização que Deus desejava ali, né, nesse lugar ali de adoração. Então a gente vê cada detalhe, a gente vê desde as medidas exatas, né, dos objetos, até o uso do bronze, tudo vai carregando significados, né? E quando a gente fala assim, né, que a gente vai vendo aqui toda uma ordem, uma organização, é uma coisa que sempre assim eu venho observando nas leituras, que a gente vê que o nosso Deus, ele é um Deus de ordem, né? Então quando a gente pega lá a criação, por exemplo, a gente vê, né? Primeiro dia, Deus fez isso, isso, isso. No segundo, isso. No terceiro, isso. No quarto, tal. Lá, descansou no último dia. Então, a gente vê que o nosso Deus, ele é um Deus de ordem. E aí, eu sempre venho observando a minha vida. Como é que tá a minha vida? Eu tô conseguindo estar em ordem? Né? Porque quando a gente tá fugindo, assim, algo tá muito desordenado, né? Que nem eu tava numa fase aqui, que as coisas estão melhorando em casa, mas numa fase que eu tava com as crianças, assim, muito desordenado aqui a casa. E aí, o que o Senhor fala pra gente lá no Gênesis? Que a gente, agora eu não sei qual é o capítulo, qual o versículo, mas é lá no comecinho, que ele fala pra gente, governar, dominar e governar sobre todas as coisas. E quando a gente está desordenado, a gente não consegue. Porque a verdade é que quem se antecipa governa. Quem se antecipa governa. Quem tá tudo bagunçado, desordenado, vai ficar perdido, vai ficar para trás. Então eu fico muito atenta a isso. Olha eu aqui, minha Bíblia tem tanta introdução que eu não consigo chegar no capítulo. Vamos ver, se eu achar que depois eu compartilho qual é o versículo. Mas o Senhor, ele dá esse direcionamento pra gente, né? Crescei, multiplicai. Então, realmente, nós viemos com essa essência, né? De que realmente que a gente cresça, que a gente multiplica, que a gente governe, que a gente domine. Então, 3 coisas muito essenciais que a gente tem que observar se a nossa vida está fluindo, que se não tiver, a gente tem que buscar fazer isso fluir. Crescer, governar, dominar e o multiplicar, né? Então, realmente, quando eu percebi que minha casa estava tudo desordenada, eu falei, meu Deus do céu. E aí, estava impactando em várias outras coisas. Aí eu falei, não, eu preciso melhorar isso. E aí, eu comecei, eu até fiz um curso, gente. Porque tem hora que, assim, e assim, esse curso foi muito interessante, porque
quando a gente vê na palavra, que na palavra diz, buscai o reino de Deus, a sua justiça, e tudo será acrescentado, isso é muito real, né? Porque assim, vou até compartilhar aqui com a gente rapidinho, é lá em Mateus 6,33, que fala essa palavra. Então, quando a gente começa a buscar o reino de Deus, tudo é acrescentado. Então, assim, percebendo que eu precisava de organização. E aí foi muito interessante, porque o Senhor trouxe para mim um curso, é uma mulher que eu nunca tinha comprado na internet. E aí o curso dela, eu falei assim, eu não conheço curso, nem conheço a mulher direito, vou comprar esse curso. Não era tão caro, não era tão barato, né? Porque às vezes é um curso baratinho, mas você fala, tudo bem, não vai perder nada, né? Se não for bom. Mas não era tão baratinho assim. E aí o Senhor foi me incomodando, colocando uma convicção, uma paz no meu coração de que era para eu comprar. E eu comprei. E o livro não é só sobre organização da casa, né? Ela traz muita palavra de Deus em tudo. Então foi muito bacana, porque abrangeu de várias formas. E aí, quando eu falo busco o reino de Deus e sua justiça, é porque eu não sabia o que eu precisava. E aquilo me ajudou a conseguir me ordenar. E aí, conforme eu conseguia me organizar, eu consegui sobrar tempo para fazer coisas que eu não conseguia fazer antes, consegui estudar coisas que eu não conseguia, consegui postar mais vídeos no Instagram que eu tinha dificuldade antes. Então, para a gente fazer a obra de Deus, a gente precisa também, a gente precisa seguir essa ordem, a gente tem que estar ordenada, tem que ter organização em ordem na nossa vida, porque se não tá, o Senhor não vai colocar mais coisas na nossa mão pra gente dar conta, porque se não conta. Aí eu fiquei pensando, né? E aí até isso reforçou no curso. Se eu não estou dando conta da minha casa, como que o senhor vai colocar outra coisa para eu fazer? Eu falo, não está dando conta. Se deixar eu primeiro dar conta disso aí, não está conseguindo dar conta do básico, vai dar, né? Então, realmente, que a gente possa refletir sobre isso, que na nossa vida, né, que o Senhor colocou nas nossas mãos, mas que você não está conseguindo dar conta. Como eu não estava conseguindo dar conta aqui da minha rotina, e aí eu tive que aprender a lidar, para que então o Senhor possa colocar outras coisas para eu cuidar, né? Ai, gente, hoje tá uma maravilha. Não sei porque que não tá carregando. Vai desligar a gravação aqui. Deixa eu só ver se dá certo. Ai, eu entendi aqui a questão. Então, eu queria deixar aqui para vocês: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, porque tudo é acrescentado. Então, a gente vai colocando diante de ti as nossas dificuldades. Eu falo assim, Senhor, eu tenho muita dificuldade tô com muita dificuldade nisso, eu não tô conseguindo sozinha. E aí, vai trazendo pessoas, trazendo livros, trazendo curso, trazendo ferramentas pra gente, né? Então, realmente, muita coisa a gente vai encontrar na palavra de Deus, né? E outras coisas a gente vai encontrar ferramentas que a gente vai precisar ter para a gente lidar com os nossos desafios do dia a dia, né? Então a gente tem que colocar sempre isso. Eu busco a Deus, e Deus colocar no meu caminho as pessoas certas, o curso certo, o livro certo, às vezes um vídeo no YouTube. O Senhor vai colocando, é muito maravilhoso. Eu tenho tantas histórias de coisas que o Senhor foi colocando na minha vida, de que você fala assim, eu precisava tanto disso, de repente, blum, caiu assim, caiu no meu colo. Eu falo, não sei como, mas caiu no meu colo. E era tudo que eu precisava. Mas é isso, é esse buscar o reino de Deus, que Ele sabe muito mais do que a gente precisa de nós, né? Às vezes eu acho que eu preciso de uma coisa, na verdade eu preciso de outra, né? Enfim, então que a gente possa buscar realmente o reino de Deus, né? Em primeiro lugar. E a gente viu assim, né? Que a gente viu nesse capítulo, essa questão, essa visão de trazer a ordem, de trazer a organização, que Deus desejava para esse lugar de adoração, né? Que a gente via todo o tabernáculo, lugar santo, lugar santíssimo, e a gente via ali, tinha todo um ritual, né? Então, o sumo sacerdote só entrava uma vez por ano ali no lugar santíssimo, tinha toda uma questão. E agora, Jesus já veio, cumpriu tudo que tinha que cumprir, e nós temos o livre acesso, né? O véu se rasgou e nós temos o livre acesso. E o Senhor, o que ele busca? Verdadeiros adoradores, né? Que os adorem em espírito e em verdade. Deixa eu ver onde que tá esse versículo, acho que é em João. Deixa eu ver aqui, ó, João 4. Até compartilhar essa tela aqui rapidinho com a gente. E nós somos um espírito, né? A gente precisa lembrar que nós somos sempre espírito, alma e corpo. E nós somos a imagem e semelhança do nosso Deus, né? Em espírito. E o que ele espera de nós? Deus é espírito. E aqui diz lá em João 4:24, Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, né? Então, realmente, se a gente vem adorando o nosso Senhor em espírito e em verdade,
né? A gente tem que realmente entregar tudo diante dele, assim, que a gente realmente, eu tenho uma amiga que ela andava falando assim pra mim, ai, Mayara, eu ando tão mal, assim, que eu tenho vergonha de chegar a Deus, sabe? Parece que eu tô faltando tanto com Deus, que assim, que quando eu vou orar, parece que assim, eu sinto uma vergonha, parece que... E aí eu conversando assim com ela, que assim, Deus, ele quer que a gente vá com o que a gente tem, e por vezes o que a gente tem é nada, nada, mas ele quer esse nada que a gente tem, ele só quer o nosso coração, né? Que a gente realmente vá com o nosso coração verdadeiro, porque realmente, assim, aquilo, tudo que eu tô sentindo falta aqui na terra, o Senhor tem em abundância no céu, né? Então, aquele desânimo, aquela tristeza que talvez eu tô, o Senhor tem abundância, alegria, né? Porque realmente a alegria vem dele, a força vem dele, né? Realmente, que nem hoje, ontem a gente saiu, eu até falei, nossa, gente, esse devocional de segunda-feira, eu falei, meu Deus, vamos ver se vai dar certo, porque dia de fim de semana é tão agitado para mim, é sempre muito agitado. E aí, sexta-feira eu já tinha ouvido os capítulos, eu sabia já, só para eu relembrar do que se tratava os capítulos, mas eu não tinha parado com calma para olhar. E aí, ontem eu fui chegar em casa, já era, minha mãe tá reformando o apartamento dela, fiquei na casa dela arrumando umas coisas, separando, tinha coisa na casa dela até hoje, já de anos, lá guardado no armário, coisa bem antiga minha. Fui chegar em casa, era 10 da noite. As crianças acordam, vai dormir, não sei o quê. Quando eu fui deitar era meia-noite, eu falei, gente, eu não consegui preparar nada direito. Falei, Senhor, amanhã que o Senhor realmente vai me dando graça, assim, vai me trazendo o que eu tenho que falar. Porque realmente, assim, não consegui parar com aquele cuidado que eu gosto de parar, de fazer com, né, com dedicação. Porque outra coisa que o Senhor nos dá um direcionamento, que eu amo esse versículo, que a gente falou já tanto aqui, né, até semana passada o seu Antônio também compartilhou aqui com a gente, que é a Colossenses, né? Que o Senhor fala pra gente, tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer para Ele, né? Se a Brenda já tem versículo, mas que ele fala que tudo que faça de todo o coração para o Senhor, não para os homens. Porque a gente tem o hábito, né? Tem o costume de fazer agradar o próximo, a gente fica com expectativa no outro, é a gente espera que o outro me exalte, vamos dizer assim, né? A gente espera que o outro veja aquilo que eu fiz e valorize aquilo que eu fiz. E por vezes a gente vai falar, a gente gosta claro, ei, não é pra mim, aquilo que faz pra mim, ó, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Então a gente tem que ter essa clareza, quem é que eu estou servindo? Então, assim, porque realmente, por vezes, quando a gente faz coisa para o próximo, gente, tem vezes que você não quer fazer o bem do próximo. Fazer o próximo que faz mal, você quer o bem, a gente, a nossa, não dá vontade de fazer, né? Não dá vontade mesmo. Mas o que a palavra diz? Que a gente precisa, inclusive, orar pelos nossos inimigos. A gente tem que amar o próximo, a gente tem que amar. Depois que eu entendi o que é o amar, que o amar não é nada a ver com o que a gente acha que é esse sentimento gostosinho, bonitinho. Ah, é muito bom amar os meus filhos. É bom amar também quando eles estão sorrindo e bonitinho. Agora, quando a gente chora aqueles gritos, já não é gostoso amar também. Não é? A gente não fica assim. Então, assim, aquilo que fez não sei o que pra mim que eu não gostei, não tá legal amar esse não é sentimento amar. Amar é um mandamento. Amar é uma qualidade que nem muito nosso humano, é a qualidade do Senhor, né? Amar é do Senhor. É sobre ele esse amor, né? Então, eu preciso me conectar com o Senhor, me sentir amado por Deus, porque quando eu me sinto amado por Deus, eu consigo me amar e então amar o próximo. E esse amar o próximo é um mandamento. Eu tenho que amar o próximo e pronto, acabou, né? Então, realmente, que a gente possa fazer tudo para o Senhor, não para as pessoas, que a gente possa buscar o reino de Deus, que a gente possa adorar ao nosso Deus em espírito e em verdade, que a gente começou a falar disso, porque assim como eu tive esse capítulo, né, mostrando essa questão da ordem, da organização, para que eles tivessem, né, Deus desejava esse lugar de adoração, hoje em dia a gente não tem o tabernáculo,
bom, né? Graças a Deus, porque, meu Deus, imagina só que loucura, aquele monte de coisa. Imagina esse povo lá no deserto, tendo que sair, se deslocando e levando isso para outro local, e aí aquelas restrições, né, de pega animal, e sacrifica o animal, e não sei o quê, e ixi, tanta coisa, um super negócio complexo, né? E agora a gente tem uma facilidade, é só a gente, onde a gente estiver, em qualquer lugar, em qualquer momento, eu fecho meu olho, me conecto com meu Deus, né? Em qualquer lugar, em qualquer situação. Se tem uma coisa que Deus é muito democrático, porque assim, qualquer um, em qualquer lugar, em qualquer situação, independente se você é rico, se você é pobre, se você é gordo, se você é magro, se você, independente da sua situação, independente se você busca muito a Deus, se você não busca a Deus, independente da situação, o Senhor está te ouvindo, Ele está de braços abertos para você. É a gente que foge dele, né? A gente, às vezes, é aquela criança, eu vi em algum lugar, assim, comentando sobre isso, e assim, anda de mãos dadas com o Senhor, né? Porque se você tropeçar, você pode até dar uma raladinha lá no joelho e tal, mas ele tá ali, ó, te segurando, igual criança. Às vezes a criança pega, ela quer sair da frente sozinha, quer resolver as coisas sozinha, e aí a criança quebra a cara, e você fala assim, filho, vem aqui, mamãe, deixa eu te ajudar. Isso aqui eu sei te ajudar, isso aqui é muito simples, vem aqui. Aí a criança, não, quero fazer, né? Eu vejo o Theo tá nessa fase, né? Ele tá nessa fase que ele quer fazer tudo sozinho. Eu vou deixando, assim, ele ter liberdade de experienciar as coisas e tudo, né? Mas às vezes tem coisas que você vê que, assim, desse jeito que tá fazendo, vai dar muito errado. Filho, ó, peraí, a camiseta, ele quer pôr a camiseta sozinho. Aí ele coloca o braço lá na cabeça, né? Ele coloca tudo ao contrário. Aí ele vai colocar a bermuda, ele coloca as duas pernas do mesmo lado. Aí eu falo, Telzinho, ovo. Aí, não, aí eu coloco a mão na camiseta, ele já, não, eu sozinho, eu sozinho, eu sozinho. Ele fala, eu falo, tá bom, você vai fazer sozinho, só que, ó, só ouve. Esse braço aqui, ó, é nesse buraco, ó, esse braço nesse buraco. Aí eu vejo que acho que o Senhor é tipo assim, né? O Senhor tá falando assim, ó, filha, vai para esse lado aqui, ó. A gente que vai ter que fazer, o processo vai ser. Então, a ação, o fazer, é com a gente, é com o Theo. O Theo tem que ir lá e colocar o bracinho. Mas eu vou só direcionando, filho, ó, esse braço é nesse lado aqui, ó. Você vai colocar aqui. Só que é o que ele faz. Eu não quero ouvir. Não, eu sozinho. Aí ele sai, vira até as costas pra mim, sai andando. Aí ele começa a colocar tudo errado. E eu acho que nós somos assim pro Senhor. Eu fico pensando assim, acho que nós somos desse jeito. O Senhor tá falando, faz assim. Aí você pega e não quer ouvir, vira as costas pra ele, quer fazer sozinho. Então, meu bem, arca com as consequências, né? Então, realmente que a gente possa ter essa sensibilidade para ouvir ao Senhor e fazer as coisas de acordo com a vontade dele. Vai ter a parte que é nossa, que nós vamos ter que fazer, que não vai ter jeito. Ele não vai fazer tudo por nós. Ele não vai vir aqui levantar você da cama. Você vai ter que levantar, abrir sua Bíblia e ler. Então, isso a gente tem que fazer. Mas quando a gente pede pro Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, me conduz aqui. O que eu preciso ler hoje? Agora eu ando assim, né? Quando eu tenho 300 cursos, né? E eu falei assim, meu Deus, não dá pra ser assim. Ficar vendo 300 cursos. Senhor, o que é pra eu ler? O que é pra eu assistir agora? Qual é o curso que eu preciso? E eu venho muito buscando isso de Deus, né? O que é pra eu fazer? Porque senão a gente se perde. Fica igual uma criança colocando onde que seria a cabeça, eu coloco o braço. Lá na bermuda, ao invés de eu colocar uma perna em cada lado da bermuda, eu coloco os dois e eu não consigo andar. Tropeço e caio. Se eu tivesse feito o que o senhor falou, coloca um pé aqui, o outro pé ali. Aí você vai andar com facilidade porque vai ficar adequado a roupa. Então a gente é parecido uma criança mimada por vezes, né? Não sei vocês, mas eu sei que eu sou muitas vezes. Eu sei que eu sou. Bom, alguém quer compartilhar uma coisa desse capítulo pra gente ir pro próximo? Que eu já falei demais. Eu vou colocar aqui, tá, gente? Vou dar um play aqui pra gente. Essas propagandas, olha, gente, não tá fácil, não. Tem hora que é 2 propagandas de uma vez, né? Agora tá, assim, uma coisa. Ai, gente, será que eu não coloquei o 38 inteiro pra ouvir? Meu Deus. Deixa eu ver. Ah, não. Foi. Capítulo 39. Com fios de lã azul, púrpura e vermelha, foram feitas as roupas sagradas que os sacerdotes deveriam usar quando servissem no lugar santo. As roupas de sacerdote para Arão foram feitas como o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro. Fizeram lâminas
lâminas finas de ouro batido, que foram cortadas em fios para serem tecidos com o linho fino e com os fios de lã azul, púrpura e vermelho. Fizeram 2 alças para o manto, as quais foram presas nos seus 2 lados. O cinto que passava pela cintura do manto formava uma só peça com ele e era feito dos mesmos materiais, como o Senhor havia ordenado a Moisés. As pedras de ágata foram preparadas e montadas em engastes de ouro, e com muita habilidade gravaram nas pedras os nomes dos filhos de Jacó. Colocaram essas pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel, como o Senhor havia ordenado a Moisés. O peitoral foi feito como o manto sacerdotal. Eles o fizeram de fios de lã azul, púrpura e vermelha e de linho fino enfeitado com bordados. O peitoral era quadrado e dobrado em 2. Media 1 palmo de comprimento por 1 palmo de largura. Nele foram colocadas 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira puseram um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira puseram uma esmeralda, uma safira e um diamante. Na terceira puseram uma turquesa, uma ágata e uma ametista. E na quarta, um berilo, um ônix e um jaspe. Essas pedras foram montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas pedras estava gravado o nome de um dos filhos de Jacó, para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, fizeram cordões para o peitoral. Fizeram também 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas da parte de cima do peitoral. Passaram os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenderam as 2 pontas dos cordões dos 2 engastes de ouro do peitoral, que foram presos nas 2 alças do manto, na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, com um cordão azul, eles prenderam as argolas do peitoral nas argolas do manto para que o peitoral ficasse preso acima do cinto e não se soltasse. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, era tecida inteiramente de fio de lã azul. No meio dela havia uma abertura para a cabeça. Essa abertura era rematada com uma tira de malha para que não se rasgasse. Em volta de toda a barra da sobrepeliz, colocaram aplicações em forma de romãs, feitas de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Fizeram também sininhos de ouro puro e os puseram entre uma romã e outra. Desse modo, a barra da sobrepeliz ficou enfeitada com uma carreira de sininhos intercalados com romãs, da seguinte maneira: um sininho, uma romã, outro sininho, outra romã, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram túnicas de linho para Arão e seus filhos, e a midra, os chapéus, os calções de linho e o cinto tecido de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, enfeitado com bordados, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Fizeram ainda de ouro puro uma placa para a coroa sagrada e nela gravaram a seguinte frase: Separado para o Senhor. E amarraram a placa com um cordão de lã azul para prendê-la na parte de cima da mitra, como o Senhor havia ordenado a Moisés. Todo o trabalho da tenda da presença de Deus foi acabado. Os israelitas fizeram tudo como o Senhor havia ordenado a Moisés. Eles levaram a Moisés a tenda e todo o seu equipamento, os prendedores, as armações, as travessas, os postes e as bases. Levaram a cobertura de peles de carneiro tingidas de vermelho, a cobertura de peles finas, a cortina que separava o lugar santíssimo do lugar santo, a arca da aliança com as placas de pedra, os cabos e a tampa da arca. Levaram a mesa e todo o seu equipamento, os pães oferecidos a Deus, o candelabro de ouro puro, as suas lamparinas, todo o seu equipamento e o azeite para as lamparinas. Levaram o altar de ouro, o azeite de ungir, um incenso cheiroso, a cortina da entrada da tenda, o altar de bronze com a sua grelha, os seus cabos e todo o seu equipamento, e a pia com o seu suporte. Levaram as cortinas do pátio, os seus postes e as suas bases.
a cortina da entrada do pátio e as suas cordas, as estacas da tenda e todo o equipamento para ser usado nela. Levaram as roupas vistosas para os sacerdotes usarem no lugar santo, isto é, as roupas sagradas do sacerdote Arão e dos seus filhos. Os israelitas fizeram todo o trabalho como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés examinou cada coisa e viu que eles tinham feito tudo de acordo com o que o Senhor havia ordenado. Então Moisés os abençoou. Então vamos lá. Vou compartilhar aqui com a gente a vestimenta aqui, só para a gente visualizar. Então, as vestes, vou abrir aqui para vocês, tá? Então a gente vê aqui, né, que é uma ilustração aqui das vestes sagradas. Gente, peraí, deixa eu fechar isso aqui. Então aqui, ó. Ai, meu Deus, saiu. Foi. Aqui é uma ilustração, né, dessa vestimenta, que a gente viu lá primeiro no 28, agora a gente tá vendo aqui no 39, né? Ó, então, deixa eu só dar um esboço primeiro, depois eu falo sobre isso aqui, ó. Então, um esboço do que a gente viu nesse 39. A gente começa vendo ali toda a preparação das vestimentas, do versículo 1 ao 7, né? Então, todo o peitoral do juízo, as pedras que a gente vê ali, falando sobre elas. Aí a gente vê do versículo 8 até o 21, aqui na minha Bíblia, tá o peitoral, né? E o manto ali do sumo sacerdote. Então a gente vê toda essa questão ali, falando os detalhes. Aí a gente vê do 22 ao 31, os demais detalhes da vestimenta. Então, o manto de linho fino, a mitra e as tiaras, as calças e o cinturão. Então aqui, ó, a mitra de linho fino, ela levava uma lâmina de ouro puro sólido, e que foi gravada a expressão em hebraico, santidade ao Senhor. E aí, a gente vê a estola sacerdotal. Tô lendo aqui o que tá aqui na Bíblia, tá? Só pra vocês saberem. É uma peça de linho colorido sobre o tronco, presa por um cinto, e ela tinha 2 ombreiras, cada uma com uma pedra de ônix. E a gente vê o nome dos 12 filhos de Israel, né? Que foram gravados sobre essas 2 pedras. E o tecido do peitoral do juízo tinha 4 linhas, cada uma com 3 pedras preciosas. Cada uma delas, pedras que tinham gravado o nome de uma das tribos de Israel. E o peitoral também tinha o Urim e o Tumim. E era preso à estola sacerdotal por argolas e correntes de ouro. E aí, por último, aqui, ó, a sobrepéles azul era usada sobre a estola sacerdotal. Aí tá falando aqui, ó, romãs de pano forravam a borda, onde se alternavam um sininho de ouro e uma romã. E a túnica branca trançava a de linho fino, provavelmente era presa pelo cinto bordado sob as sobrepeles. Então, tá aqui, né, só pra gente visualizar. E aí, esse é um capítulo, né, que ele traz todos os bastidores pra gente, né? Então a gente vê ali os bastidores da confecção ali, das vestimentas, né? A gente vê cada etapa ali da elaboração, né? Que é tudo bem descrito ali, bem de forma bem detalhada, né? Demonstrando ali um cumprimento ali com excelência e a santidade, né? Então, nesse capítulo a gente vê ali a importância desse capítulo, ele transcende, né, só essa questão de descrição de roupas e tudo mais, mas simboliza a separação, simboliza a consagração, simboliza a proximidade do povo de Israel com o divino, né, com Deus. Então, cada detalhe ali, né, que foi cuidadosamente executado, e é uma manifestação ali da presença de Deus entre o seu povo, né? Então, e a gente vê aqui, né? A gente vê aqui que a gente é convidado a observar, a apreciar as habilidades dos artesãos envolvidos, né? E a gente viu nos capítulos anteriores que o Senhor escolheu algumas pessoas, escolheu lá, agora como que era o nome? Fugiu aqui o nome
do principal ali que foi escolhido e que depois ele ensinava outras pessoas, né, a fazer ali. Então a gente, aqui na palavra, fica muito claro que ele mostra que o Senhor capacitou, né? O Senhor escolheu, o Senhor capacitou, o Senhor chamou ali, esqueci o nome dele, se alguém lembrar e quiser abrir e falar aqui, esqueci o nome aqui da pessoa. E o Senhor é assim com nós também, né? A gente também, o Senhor nos chama para fazer algo, né? Ele realmente nos escolhe para algo e Ele capacita. Então, até comentei numa outra encontro nosso, que houve uma unção aqui para esse artesão preparar tudo. Se houve uma unção para esse artesão, há uma unção para nós, para o que a gente precisa, né? Então, talvez o Senhor colocou na sua vida uma empresa para você empreender, e aí, de repente, está com dificuldade, mas existe uma unção ali para isso, né? Eu dei um exemplo aqui com a maternidade, né? Então, assim, existe uma unção, né? Eu tenho que buscar isso da parte de Deus, mas que a gente busca, a gente recebe do Senhor, Ele capacita mesmo, né? Então, se a gente está buscando o reino de Deus, em primeiro lugar, se a gente está fazendo tudo o que a gente faz para o Senhor, se a gente está vivendo uma vida de princípios, se a gente está, né, realmente sensível espiritualmente para o que o Senhor nos pede, realmente o Senhor, Ele vai entregando para a gente. Se a gente consegue manter, né, a gente domina, aquilo que eu comentei, a gente está dominando sobre todas as coisas, governando, né, sobre a nossa vida, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas emoções, dominando sobre todas as coisas, a gente está multiplicando, o Senhor vai colocando, né? O Senhor vai realmente colocando. E Ele vai dando. A quem mais é dado, claro que mais é cobrado, mas Ele vai dando, né? Então a gente vê aquelas parábolas lá dos talentos, né? Que uns fazem analogia com a questão do dinheiro, outros fazem com a questão do talento, mas independente se faz analogia com o dinheiro ou com o talento, aquele que mais é dado, assim, aquele que mais faz vai receber mais, né? Aquele que não tá fazendo vai ser tirado dele e vai dar para aquele que tá fazendo. Então realmente que a gente saia daqui, né? Refletindo sobre isso. Eu venho realmente honrando aquilo que o Senhor vem colocando nas minhas mãos, né? Eu realmente venho buscando da parte do Senhor essa unção que vem do alto para fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Porque se eu estiver alinhada com a vontade dele, né? Se eu estiver alinhada com a vontade dele, as coisas fluem, né? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, que a gente possa realmente sair, né? Entender a importância da excelência no serviço de Deus, que a gente realmente dê o nosso melhor, tudo que a gente fizer, porque nós somos servos de Cristo, né? Então que a gente realmente tenha essa convicção. Alguém quer compartilhar alguma coisa pra gente encerrar, gente? E aí a gente já orar, né? Porque deu horário, 7 horas agora. Então vamos lá. Então, Cleidinha, você pode orar pra gente encerrar? Amém, amém. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigada por essa palavra, por esses ensinamentos, pelo Senhor puxar a nossa orelha, onde nós precisamos nos consertar. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus de hoje, o Senhor é um Deus do presente, e o Senhor era também Deus no passado, e o Senhor será sempre Deus no futuro. O Senhor era, é e há de vir. O Senhor é aquele que já existia antes de tudo ser formado. E obrigada, Senhor, porque o Senhor se basta em si mesmo. Obrigada, Deus. Ensina-nos mesmo a cada dia como nos portar, a como devemos conduzir, Pai, as coisas que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. Desperta-nos, Pai, para a Tua palavra a cada dia. Desperta-nos, ó Deus, que nós não venhamos ficar parados, que o Senhor venha nos impulsionar na Tua palavra, que cada vez que nós aprendemos alguma coisa, que nós venhamos colocar em prática. Pai, que nós não sejamos somente ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Muito obrigada, Deus. E ensina-nos mesmo a tudo que fizermos, fazemos como que para o Senhor e não para os homens, porque o Senhor há de nos dar a recompensa. E aqui na Tua palavra também diz que se fizermos o mal, nós receberemos o mal de volta, porque o Senhor não age com favoritismo. Ah, Senhor, com essa palavra eu te peço que o Senhor visite cada casa, cada família aqui representada, aquelas que vão ouvir também, que traga cura, libertação, salvação a cada família.
Em nome de Jesus, que não seja em vão, Senhor, de maneira alguma, a busca de cada um por Ti, porque o Senhor diz que nós devemos buscar, e o Senhor repete, busque de novo, bata e bata de novo na porta que o Senhor há de abrir. O Senhor diz, pede de novo que eu vos darei. Ah, Senhor, realmente, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é aquele que guarda-nos. E eu te peço, dê ordem aos seus anjos para guardarem todos nós neste dia. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém, gente.